Olá, bem-vindos a mais um programa Pela Sua Saúde, um programa dedicado ao Smart Aging. Hoje vamos ter como tema disfunções sexuais no homem e a sexualidade depois dos 50 anos. Temos em estúdio o Dr. Manuel Mendes Silva, urologista, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E a doutora Catarina Martins, psicóloga clínica, que irá falar connosco também sobre a sexualidade. Exatamente. Obrigada. Obrigada. Então, começando pelo primeiro tema, Dr. Manuel, disfunções sexuais no homem, um tema muitas vezes subdiagnosticado e que os próprios homens têm alguma dificuldade em procurar ajuda. É verdade. Na sua perspectiva, quais são as principais disfunções sexuais? É verdade que é um tema que às vezes é subdiagnosticado, embora agora, apesar de tudo, há mais visibilidade do tema. Do ponto de vista da classificação, elas podem ser disfunções do desejo e do apetite, podem ser disfunção eréctil, da ereção, a disfunção ejaculatória e, eventualmente, dores ou outras deformações, às vezes há deformações penianas também que podem levar a alterações ou a disfunções sexuais. A disfunção mais frequente talvez seja a disfunção erétil, logo seguida da ejaculatória. Isso depende um bocadinho das idades. Há situações em que idades em que a ejaculatória talvez seja mais frequente, há outras em que a disfunção erétil é mais frequente. A disfunção erétil pode ter várias causas. A própria idade e a própria andropausa, entre aspas, enfim, o problema hormonal ligado muitas vezes à idade, pode ter a sua responsabilidade, pode ter também responsabilidade hormonal no outro sentido da parte da diabetes também, que atua também através da parte nervosa e através da parte vascular. A diabetes tem várias causas. Depois há situações realmente de problemas vasculares, de arteriosclerose e outros problemas vasculares, de problemas dos nervos, do sistema nervoso periférico, não é? E há, claro, a parte psicológica, que eu deixo aqui para a minha colega, claro, que é muito importante e que muitas vezes se sobrepõe. A disfunção sexual pode não ser só orgânica e precisar de apoio médico. Normalmente há uma componente emocional que está muito relacionada. Doutora Catarina, na sua visão, o tipo de pacientes que procuram ajuda, quais é que são os principais fatores que normalmente desencadeiam estas disfunções sexuais? É importante, de facto, despistar estas questões orgânicas que muitas vezes ocorrem em simultâneo ou não de questões psicológicas. As principais características, diria, daqueles que procuram consulta de psicologia com estas questões sexuais são pessoas muitas vezes com questões de autoestima, ansiedade de desempenho, muitas vezes são pessoas também muito focadas na falha e na problemática da falha, portanto as consequências da falha, mesmo a própria perspectiva da sexualidade vista como eu nunca posso falhar, eu tenho de agradar a todas as mulheres, eu tenho de estar sempre disponível para ter e estar pronto para a atividade sexual, até alguns preconceitos ou alguns mitos relativamente ao prazer feminino, como dar prazer à mulher e como é que ela tem prazer, e aqui a própria ereção demasiado valorizada nesta questão sexual. Daí que surge esta questão da ansiedade de performance, porque às vezes podem ter apenas um episódio que provoca alguma ansiedade, e a partir daí parece que tudo começa a correr mal. Desencadear aí uma série de pensamentos automáticos que vão fazer com que o homem não fique focado na relação sexual em si, portanto todos os estímulos eróticos deixam de estar tão ativos para começar a estar muito mais focado no desempenho, na possibilidade de falhar ou não, e portanto aqui diminui o estímulo erótico, não é? A pessoa não está tão disponível para a relação, inevitavelmente. Portanto, é um problema que acontece, mais frequente do que às vezes é falado, mas temos tratamento. Do ponto de vista médico... Deixe-me só dizer uma coisa muito importante, porque muitas vezes os homens julgam que sexo é penetração. Exatamente. E não é penetração, ou não é só penetração. E há muito mais na relação sexual do que a penetração, do que inclusivamente a própria relação corporal. Nós temos que encarar... A sexualidade é muito mais vasta e há a relação também, os preliminares, o romance, as emoções do próprio casal. Essa parte e a própria empatia que há entre o homem e a mulher, que é muito importante, quer dizer, e portanto tudo isso tem que ser valorizado, e quantas vezes isso não é valorizado pelos nossos doentes.
importante, como também podemos partilhar, a questão da importância da companheira acompanhar o marido às consultas. Exatamente. Não é? Eu fico muito contente quando isso acontece, quando vem nestas situações, quando vem a mulher juntamente com o marido, ou com o companheiro, ou com o namorado, porque, apesar de tudo, há uma explicação muito mais ampla e, por um lado, e por outro lado, há uma compreensão a dois, porque a vida sexual é a dois, ou deve ser a dois. Uma dança a dois, uma partilha, exatamente, não é? E, portanto, isso é muito importante. E voltando à questão do tratamento médico, que opções é que temos neste momento? Pois, vamos lá ver, estamos a falar da disfunção erétil ou da disfunção sexual em geral, porque, vamos lá ver, a parte da andropausa, vamos deixar então um bocadinho da andropausa, a parte hormonal, chamemos assim, vamos deixar um bocadinho. Agora, é evidente que para a disfunção erétil, com estas várias causas, há algumas situações em que é possível ter um tratamento causal. Por exemplo, a diabetes, é fundamental que haja um controle ótimo da diabetes, não é? Um controle metabólico ótimo da diabetes. Há algumas situações vasculares que, sobretudo nos mais jovens ou traumáticas, que podem ter tratamento, nós chamamos etiológico, tratamento da causa, não é? Agora, há hoje em dia, habitualmente, uma primeira fase, um primeiro patamar, um primeiro degrau, que é com as drogas tipo Viagra, não é? Pronto, desde que sejam, enfim, algumas situações que têm que ser despistadas, eventualmente esta parte psicológica também tem que ser despistada ou ajudada, mas começamos hoje em dia com... Estes fármacos podem ser utilizados de forma transitória, não significa que tenham que usar permanentemente. Mesmo em algumas situações de natureza psicológica, podem dar uma ajuda exatamente para ganharem a tal autoconfiança que a doutora falou. Portanto, é muito importante que se saiba que tipo de drogas usam, porque há umas que são, digamos, têm uma ação mais prolongada, destas nós chamamos inibidores das fosfodiesterases, enfim, o público normalmente é conhecido por drogas tipo Viagra, não é? Há já várias drogas e que podem realmente ser escolhidas conforme as circunstâncias. Há umas que têm um tempo de ação, digamos, um início de ação mais rápido do que outras, há outras que demoram mais tempo e, portanto, agora, quando isto não acontece, teremos que passar a um segundo patamar em que, através das prostaglandinas, em que podem ser ou injetáveis no próprio pénis ou por, temos um supositório, um pequeno supositório que se introduz na uretra, ou em algumas situações também uma espécie de uma pomada que se põe no pénis. Estas situações podem, digamos, passam para um segundo patamar, estes tratamentos normalmente passam para o segundo patamar. Há também outro tipo, o dispositivo de vácuo, enfim, mas não é muito utilizado em Portugal, em que, digamos, há uma aspiração e há um inchar do pénis e, portanto, é uma ereção um bocadinho, e que depois se põe garrota, digamos, o pénis, e, portanto, é uma ereção um bocadinho artificial. E que, se calhar, às vezes ainda agrava mais a ansiedade de performance. Exato. Portanto, isto toda essa coisa... Os Estados Unidos gostam muito... Nos Estados Unidos, enfim, isto tem algum sucesso. Aqui em Portugal, confesso que não. Então... E depois passaríamos a uma terceira fase. Evidentemente que se há situações, eu creio que já há bocadinho falei, se há situações de problemas de hormona, de testosterona, então nessa altura é necessário... fazer a modulação hormonal com a testosterona. Exatamente. Finalmente, o terceiro patamar e o último, que são as próteses penianas, cirurgia, ou em casos da tal doença do pénis, não é? A doença chamada de peyronie, em que há um encurvamento do pénis, uma deformação do pénis, enfim, pode ter que se fazer cirurgias para pôr as coisas no será, como referiu, já uma fase 3, exatamente, é o último patamar e, enfim, depois de vários exames. Então, pegando na questão da ansiedade, performance, e passo para si, doutora Catarina, em relação à questão, porque estas disfunções muitas vezes até acontecem em adolescentes, ou até pessoas mais jovens, ou até pessoas que nunca tiveram nenhum problema e houve um episódio. Que técnicas ou conselhos daria a estas pessoas? A intervenção em disfunções sexuais passa sempre por uma questão, lá está, de cognitivo-comportamental. Nós percebermos quais são os pensamentos que estão associados à relação sexual, à atividade sexual em si, portanto, aqui a constelação psicológica desta pessoa, percebermos também as questões relacionais, porque quando estamos a falar em casais, falamos aqui, e tal como o doutor dizia, trazer a companheira à consulta é muito vantajoso por isto, porque nós permitimos
a maior compreensão por parte da pessoa que acompanha alguém com uma disfunção sexual, que a própria pessoa também passa por uma série de ansiedades e às vezes até uma noção de que não é desejável, não é? Porque a companheira também pode sofrer, pode Claro assumir sim, isso como um claro problema que sim. dela e não do companheiro. Exato. Portanto, aqui na psicoterapia, e muitas vezes pode ser útil também terapia de casal, pode ser necessário, mas é importante trabalhar as questões comunicacionais, portanto, a pessoa conseguir comunicar, a tal dança a dois, não é? Poder comunicar aquilo que para si é satisfatório, perceber o que é satisfatório para o outro, a tal questão dos preliminares, o investir na relação nesse sentido. Muitas vezes também é perceptível perceber alguns jogos de poder que podem estar a influenciar a relação, perceber também alguma falta de intimidade que possa existir. As questões psicológicas mais pessoais, as crenças que estão associadas, muita psicoeducação, a pessoa conseguir saber em que é que consiste a resposta sexual. E isto nos jovens, como a doutora Andreia perguntava, é muito óbvio. Há muitos jovens que não percebem o seu corpo, não percebem como é que ele funciona, não percebem como é que dão prazer ao outro e, portanto, ficam muito focados na ereção, ficam demasiado focados nesse fator para conseguirem dar prazer ao outro ou acharem que é a única forma de dar prazer ao outro. Outro fator muito importante e que me venho a perceber muito em consulta com jovens e jovens adultos é o álcool, terem as primeiras experiências de disfunção ou de falha quando estão alcoolizados e depois generalizarem para a possibilidade de voltarem a ter. Mas interessante, pegar nessa questão do álcool. Nós sabemos que há substâncias e até fármacos que podem interferir na atividade sexual e, portanto, na ereção, como mesmo no próprio orgasmo. Claro que sim. Que principais fatores... Claro que sim, é evidente, temos que fazer, na história clínica, temos que ver quais são os medicamentos que as pessoas estão a tomar, ou que os doentes estão a tomar, não é? E isso é muito importante, porque há determinado tipo de drogas cardiovasculares, de antidepressivos, drogas de utilização para as doenças cardiovasculares, não é? Exatamente. Antihipertensores, nomeadamente, e há determinadas drogas que realmente não ajudam, até do ponto de vista hormonal, também não ajudam esta questão de... Portanto, é fundamental também explicar à pessoa... Exatamente, quando se fala nestas situações, é necessário fazer uma história clínica completa e uma observação completa para que se possa chegar a conclusões, não é? Como até alguns antidepressivos, que às vezes são prescritos e podem não ser os mais adequados à questão do desempenho sexual no homem, não é? Às vezes é necessário, em colaboração com o cardiologista ou com o psiquiatra, enfim, com o colega que está a seguir de outra especialidade, é necessário haver conjunção de esforços e, às vezes, tentativas até de podermos mexer um bocadinho na terapêutica para maximizar ou para minimizar os efeitos em relação à disfunção erétil e maximizar outros efeitos, não é? E, portanto, tudo isto, enfim, como todas as situações, passa também pelo bom senso, por uma história completa, por um bom senso, uma observação como deve ser e também por explicar as coisas, porque às vezes as pessoas, quantas vezes vêm os doentes, enfim, de 70 ou até mais, não é? Querer ter uma performance de 20, quer dizer, é evidente que as coisas não são... Vão mudando conforme as etapas de vida. Não é? E, portanto, mas não deixam de ter significado e não deixam de ser bom, o sexo não... E pegando aqui noutro tema que também julgo ser muito importante, a questão da dispareunia, não é? Que é a dor no ato sexual, normalmente são mais as mulheres que se queixam, mas o próprio facto de uma mulher, a partir dos 50, ter menor lubrificação e isso provocar-lhe dor no ato da penetração também vai interferir diretamente com a sexualidade isso é uma do coisa homem. muito importante, quantas vezes é necessário, e o primeiro tratamento é lubrificar convenientemente, às vezes mulheres até antes da menopausa que não têm lubrificação como deve ser, porque, enfim, as glândulas não estão, digamos, um bocadinho secas, passa o termo, enfim, lubrificantes, até vulgar vaselina, do que se usa nos bebés, quantas vezes resolve. E mesmo em termos das infecções urinárias, por exemplo, que são aparecem mais facilmente quando essa situação acontece. Porque a própria falta de lubrificação também vai provocar algum desconforto ao homem. Claro que sim. E isso interferir na sua performance sexual. Claro que sim, isso depois é tudo uma cadeia, não é? Como é óbvio. E, doutora Catarina, em relação ainda à questão do orgasmo, quais as principais causas psicológicas em o homem atingir o orgasmo ou até às vezes o oposto?
Por exemplo, no caso da ejaculação precoce, que ainda é outro tema que poderemos falar aqui hoje. Não sei se podemos falar em causas psicológicas, são várias, não é? Podem existir traumas, traumas que estejam a influenciar a minha capacidade de chegar ao orgasmo, pode existir questões relacionais, não é? De casal, podem existir questões de stress, fatores estressores que me estão a inibir de eu conseguir estar completamente disponível para aquela relação, podem acontecer questões também relacionadas com, portanto, a minha própria visão da sexualidade, a minha educação relativamente à sexualidade, portanto, aqui questões culturais, pode ter a ver também com a minha capacidade de conseguir estar naquela relação disponível, lá está, aquela questão da atenção e do foco na relação. Nós falamos na psicologia do mindfulness, estarmos presentes no momento, né, e não estarmos a antecipar nada de ansiogénico, não é? Portanto, aqui os fatores da ansiedade também poderem interferir. A sexualidade é muito complexa, portanto, a nível psicológico existem tantos fatores que podem influenciar que há muitas mais razões, às vezes, para não correr exatamente como é esperado ou como é previsível ou expectável, do que para correr alguma coisa que não é tão expectável, não é? Então convido-vos a começarmos o segundo tema do nosso programa, que prende-se com a sexualidade depois dos 50 anos. Sabemos que cada fase de vida tem um percurso diferente e o impacto da sexualidade na relação do casal e na relação do homem. Temos falado mais em disfunções sexuais em homens mais velhos, mas os mais jovens também sofrem com esta questão. Na sua opinião, tem homens jovens a frequentar a sua consulta ou são os homens a partir dos 50 que se começam a preocupar? Há homens jovens, normalmente são disfunções erécteis ou disfunções ejaculatórias, talvez mais frequente nos homens jovens são as disfunções ejaculatórias. A ejaculação prematura é muito frequente e muitas vezes há causas psicológicas de falta de segurança, mas hoje sabemos que não é tanto o problema psicológico, mas também tem a ver com os circuitos cerebrais e com a parte, enfim, dos mediadores químicos cerebrais. Hoje em dia podemos dar alguma ajuda, para além de alguma ajuda psicológica, e enfim, a psicologia pode também ajudar, e alguns pequenos truques que depois podemos falar neles, mas quer dizer, poderão também ajudar. Hoje em dia já há alguma medicação, quer do ponto de vista local, quer do ponto de vista sistémico, como os comprimidos de tipo antidepressivo, mas mais vocacionados para a ejaculação prematura. São medicamentos ou são antidepressivos de ação muito curta e que, portanto, são tomados tipo Viagra, meia hora ou uma hora antes, para terem aquela ação durante o período da relação sexual. E em relação aos homens mais velhos, nomeadamente a questão dos homens a partir dos 50 anos, que já se começam a preocupar e é importante fazer alguma revisão e algum supervisionamento médico, que exames recomenda um homem a partir dos 50 anos a fazer? Bom, primeiro que tudo, há que ver, em termos de queixas, o que é que há. Porque se o homem não tem queixas e se está bem, não é preciso fazer muitos exames. É uma avaliação global de saúde. Exatamente, é uma avaliação global de saúde. A próstata é incluído, mas de qualquer maneira, digamos, não propriamente em relação à parte sexual. Agora, se começa a haver queixas, nessa altura, eu penso que é importante haver uma avaliação hormonal, ver se realmente é necessário algum suplemento, porque há algumas situações da tal andropausa, entre aspas, que podem dar uma ajuda. Eu digo entre aspas porque não é exatamente como a menopausa, não é uma situação repentina como na menopausa e, portanto, chamamos nós um hipogonadismo tardio. Mas para os homens que não conhecem a questão da modulação hormonal, estamos a falar propriamente da questão dos níveis de testosterona, que começam por declinar com o tempo. E é isso que procuramos, perceber se há efetivamente uma alteração hormonal que justifique clínica que o homem apresente. Exatamente, que justifica a clínica, disse muito bem. Exatamente. Pronto, quando justifica a clínica, pode, e desde, enfim, há algumas contraindicações, mas desde que sejam salvaguardadas essas contraindicações, pode realmente haver benefícios com esse tipo de tratamento. E, na realidade, há benefícios significativos quando a terapêutica é bem aplicada e não só do ponto de vista sexual, mas também de outros pontos de vista. A andropausa também pode gerar
outros problemas físicos, osteoporose, diminuição da massa muscular, enfim, problemas cognitivos. E outras alterações também emocionais, depressão, ansiedade, irregularidades do sono. Exatamente. Exato. E, portanto, tudo isso pode ser ajudado por a terapêutica hormonal, não é? É claro, quando há problemas erécteis, também atenção, às vezes esses problemas hormonais ou essa diminuição hormonal pode também dar um certo grau de disfunção eréctil. E, portanto, quantas vezes a tal compensação hormonal é o suficiente. Faz toda a diferença. Exatamente, é o suficiente para isso, não é? Então, e voltando ao tema da sexualidade aos 50 anos, há algumas vantagens no desenvolvimento da sexualidade a partir desta etapa, na sua perspectiva? Acho não que são só coisas más. Ainda agora falámos de uma coisa muito importante, que era que a sexualidade não se esgota na penetração e que muitas vezes é subvalorizada todas as outras áreas da sexualidade, que começam desde que acordamos e que damos um miminho até que pode resultar ou não em relação sexual em si. Com a idade, o que é que acontece? Nós temos menos preocupações, pelo menos, com o engravidar, portanto, com a possibilidade de haver uma gravidez, com as preocupações que são inerentes a uma fase da vida mais precoce, stress laboral, os filhos, portanto, esses fatores estressores podem diminuir com a idade, há uma maior disponibilidade do casal, assim se espera, para que haja a relação sexual, e se o casal conseguir ver esta fase, esta etapa da vida como uma fase em que a sexualidade pode ser vivida também, até as próprias questões físicas, portanto, a resposta sexual alterar-se com a idade, pode ser positiva, porque por exemplo, o retardar ou demorar mais tempo a atingir excitação faz com que o casal procure, se assim estiver disponível, outras formas de alcançar a excitação. É uma fase que deve ser desfrutada. Exatamente. Não é? Sabe, a capacidade de adaptação é muito importante. Como eu costumo dizer, quando somos novos, levantamos-nos na última hora para ir a correr atrás do autocarro, que é para chegar a tempo. Mais velhos, olha, esperamos que venha o outro autocarro, levantamos mais cedo e esperamos pelo outro autocarro, não é? E perdemos aquele. Aqui também é importante a pessoa não ser, não querer, não é? Exatamente, não querer funcionar como funcionava aos 20 anos. Mas a pessoa chega lá na mesma, quer dizer, tomando este autocarro ou o outro, chega na mesma lá, não é? Aqui é a mesma coisa, o objetivo atinge-se, só que se atinge de outra maneira, de outra forma, e é preciso a pessoa saber adaptar-se a essa circunstância. Esta capacidade de adaptação é muito importante e, obviamente, implica bom senso, mas o bom senso faz parte. E a comunicação entre o casal, que eu acho que é uma coisa fundamental para manter... Mas já agora também só outra coisa, em termos também destas, digamos, disfunções que acabam por ser um bocadinho concomitantes, falei há bocadinho do facto de a disfunção do desejo influenciar um pouco também a parte da ereção quando está diminuído o nível hormonal. Mas também acontece haver casos de ejaculação prematura ou ejaculação precoce exatamente por causa da disfunção eréctil. Ou seja, pelo medo de não conseguir atingir e de não cumprir, a pessoa acaba por ejacular mais depressa, não é? Portanto, todas estas situações muitas vezes estão também interligadas e também o médico também tem que saber, o médico e o psicólogo, não é? Tem que saber... Gostaria de discutir convosco um estudo de uma universidade de Oxford que relaciona a melhoria da memória com homens ou casais que praticam o sexo com regularidade. Porque às vezes com o avançar da idade esta área da vida é um bocadinho descuidada e esquecida. Cada vez mais os casais têm que procurar ter uma boa sexualidade, certo? Claro que sim, mas dentro destes parâmetros que acabámos de dizer. Quer dizer, uma boa sexualidade, mas uma sexualidade com bom senso e desfrutando daquilo que é para desfrutar. Pronto, não será da mesma forma que a sexualidade dos 70, não é da mesma forma que a dos 20, nem sequer que a dos 50, mas há também objetivos a atingir e estes objetivos podem ser atingidos e é muito importante que sejam atingidos. E para um, digamos, envelhecimento saudável, não falámos aqui, mas já há também outros aspectos, por exemplo, em relação ao exercício físico, exatamente, o não beber, enfim, o não fumar demasiadamente, não beber demasiadamente e não fumar nada. E, enfim, há determinado tipo de estilo de vida, não é? Estilo de vida, exatamente, que é muito importante evitar o stress, ter uma boa relação familiar, tudo isso são coisas muito importantes. Na sua consulta, tendo homens a partir dos 50 ou dos 60 anos que a procurem, que conselhos é que costuma dar de forma global?
Assim, as primeiras dicas. Acho que aqui o doutor fala de uma questão muito importante, que são as expectativas, porque existe nos homens com disfunção erétil, existe aqui quase um sistema de crenças, não é? Que são alimentadas pela minha dificuldade em gerir aquela possibilidade de falhar e, portanto, também há uma expectativa muito grande relativamente à sexualidade. Então, gerir expectativas é fundamental. As questões comunicacionais também diria que é um dos principais fatores. Portanto, haver uma possibilidade de se comunicar no casal. Um fator que nós não falámos aqui foi também, e temos estado sempre a falar na relação de casal, são os homens que não se comprometem, portanto, não têm relações estáveis e também apresentam esta problemática. E muitas vezes esta problemática faz com que também não consigam procurar relações estáveis com medo de não conseguir corresponder ou de voltar a passar pela sensação de frustração que tiveram na relação. A falta de autoconfiança. Exatamente, é a pique mesmo. Portanto, os homens que experienciam uma relação que não corre bem ou que termina mesmo por dificuldade em lidarem com estas situações na relação, podem eventualmente arrastar depois para a expectativa de outras relações correrem mal pelo mesmo motivo, quando na verdade se calhar eram questões de casal que não estavam a ser e que não foram trabalhadas da melhor forma. Okay. Portanto, focarmos aqui no sistema em que isto está a ocorrer. Portanto, estas dificuldades têm um sistema de crenças, um sistema cultural, de educação, de relação e todos eles têm de ser avaliados. Então, resumindo, uma vez que o nosso programa é dedicado ao Smart Aging, isto basicamente é uma boa relação emocional com a companheira, uma boa comunicação. Temos intervenções mais invasivas ou menos invasivas, a utilização de alguns fármacos, mas basicamente é procurar ajuda quando temos um problema. Mas ter sobretudo um bom estilo de vida e começar com esse estilo de vida aos 20 ou até antes. Não esquecermos que envelhecemos desde que nascemos, não é? Exatamente. A obesidade, que hoje é tão frequente e que depois leva... É um dos principais fatores. Obrigada a ambos pela vossa presença, foi um prazer, acho que é um tema super interessante e quem sabe teremos a oportunidade de falar no próximo programa. Obrigada. Obrigada por terem estado connosco. Não se esqueçam que as disfunções sexuais é um tema muito comum e que, se procurarem ajuda, é facilmente resolvido. Casais, homens, mulheres devem falar abertamente. Obrigada mais uma vez e até ao próximo programa.